O título da mensagem de hoje é: Você está preparado? Gostaria de ler em 2 Reis 13, versículos 14 a 20, que diz assim: Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo, e curvado sobre ele chorou, gritando: Meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. E Eliseu lhes disse: Traga um arco e algumas flechas. E ele assim fez. Pegue o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel. Quando ele pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei. Ele disse para abrir a janela que dava para o leste e atirar. O rei o fez, e então Eliseu declarou: Esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afeque. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse: Você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Então iria derrotar a Síria e a destruiria completamente. Mas agora você a derrotará somente 3 vezes. Então Eliseu morreu e foi sepultado. Ora, tropas moabitas costumavam entrar no país em todas as primaveras. O profeta ele instruiu o rei a olhar para a flecha. E se imagine agora com um arco e com uma flecha. Quando a gente está, mesmo que você nunca tenha tido essa experiência, quando você está para atirar, geralmente você quer olhar para sua mira ali, para o alvo, para onde você quer acertar. E quando nós olhamos para a flecha, nós paramos de olhar para o terreno, nós paramos de olhar para esse alvo, assim como foi que acabamos de ler agora. E quando nós olhamos para a nossa promessa, deixamos de olhar para as circunstâncias e dificuldades ao nosso redor. A instrução ao rei era bater com a flecha no chão e não parar, mas o rei bateu 3 vezes e parou. E muitas vezes Deus quer que nós façamos algo e nós começamos muito bem, mas a gente acaba parando no meio. A gente começa com aquela ansiedade, com aquele fogo, com aquela vontade de fazer as coisas de Deus, mas nós sabemos aquilo que nós temos que fazer, mas nós paramos no meio, nós desistimos. Então, não coloque expectativa somente. Isso não adianta. Olhe para as suas metas e tenha expectativas. Não antecipe o que você pode fazer agora para que você consiga chegar no lugar. Eu vejo muitas vezes pessoas se imaginando, não, porque quando eu estiver trabalhando e quando eu tiver esse dinheiro, vou fazer isso e aquilo. E as pessoas deixam de olhar, e as pessoas deixam de olhar as suas dificuldades e as circunstâncias que elas estão passando naquele momento. E chega uma hora que às vezes é tão difícil essa caminhada que as pessoas elas param, elas desistem. Então não olhe para suas metas e tenha expectativas, mas antecipe o que você pode fazer agora, para que você possa chegar a esse lugar que você tanto deseja. E Deus ele é claro. Ele fala com você, você vem no culto, você ouve uma palavra que te motiva a melhorar, a evangelizar mais, a orar mais, a vigiar mais. E você fica super motivado, você fica super esperançoso naquilo, mas passam 5 minutos, depois você pensa: será que é isso mesmo?
nos primeiros dias, aquele resultado que você achava que ia acontecer tão rapidamente não acontece, você fica pensando, será que é isso mesmo? Será que é assim? Será que é isso mesmo? E você fica duvidando das coisas que Deus te falou, das coisas que você foi orientado a fazer. Tem coisas que Deus pediu para você fazer, mas Ele não pediu para você parar e você parou. Quantas vezes nós nos cansamos e acabamos desanimando a nossa fé nas coisas que temos que fazer. E eu pergunto para você, Deus ele mandou claramente ir de pregar o evangelho a toda criatura. Para quantas pessoas você tem falado de Jesus nesse último mês de julho que passou? Quantas pessoas ouviram da sua boca aquilo que Deus fez na sua vida? Quantas pessoas veem através da sua vida o amor de Jesus? Existe uma frase que eu gosto muito, que eu sempre repito aqui toda quinta-feira. Evangelize e, se preciso, use palavras. As pessoas têm visto através da sua vida diferença, essa luz de Jesus. E a gente faz e a gente age o suficiente para a gente sobreviver. Mas a gente é muito preguiçoso para completar a tarefa. E você às vezes não entende a situação que está hoje. E você fica reclamando, você não entende o porquê de tudo isso que está acontecendo. Mas, na verdade, às vezes nós mesmos nos colocamos nessa situação porque a gente acaba desistindo no meio do caminho. A gente acha que não é capaz, ou a gente acha que não é bem assim. E a gente acaba desistindo disso que Deus colocou no nosso coração. E a gente não entende a situação que a gente passa muitas vezes. E quando o rei vai falar com o profeta, esperando receber palavras boas, sabendo que o profeta estava quase morrendo, o profeta fala para ele que ele errou. Que ele deveria ter batido com a flecha mais vezes, 5 ou 6 vezes, não somente 3. E que assim ele só venceria 3 vezes e não venceria por completo. Então o profeta morre. Por isso é importante que o rei tivesse se preparado, não desistido. E a preparação daquilo que Deus tem para nossa vida é algo essencial. A preparação é tudo para nós. Não adianta nós queremos fazer algo se não tivermos a preparação. E o primeiro passo para uma preparação é a atualização. Você tem o hábito de ler a Bíblia? Você tem um hábito de ler a Bíblia? Recentemente fui num lugar e a gente estava tendo uma brincadeira de perguntas quem sou eu? E eram perguntas de personagens bíblicos. Nós colocávamos na testa de uma pessoa o nome de um personagem bíblico e a outra pessoa ela tinha que fazer perguntas no intuito de acertar essa pessoa que estava na testa da outra pessoa. E a gente acaba vendo quantas as pessoas não sabem da Bíblia, não sabem a história de diversos personagens bíblicos, não sabem a história por trás desse personagem bíblico. Por quê? Porque as pessoas não têm o hábito de ler a Bíblia, não têm o hábito de meditar na palavra de Deus. As pessoas elas passam o dia inteiro no Facebook, olhando o que for na internet, mas quando chega o momento de ler a Bíblia, quando chega o momento de separar um tempo a sós com Deus, um tempo para você meditar na palavra de Deus, elas hoje está difícil, hoje não. Salmos 1, versículos 2 e 3 diz: ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera.
O que importa é ler a palavra de Deus. As coisas não estão prosperando na sua vida? É claro, você está deixando de ler a Bíblia. A promessa é que aqueles que meditam na lei do Senhor de dia e de noite é que prosperarão. Assim como nós acabamos de ler aqui. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não seria muito mais fácil se o profeta tivesse falado quantas vezes deveria o rei bater no chão? Muitas vezes a gente quer isso. A gente quer que Deus fale exatamente o que é pra gente fazer. Mas Deus, ele faz exatamente isso com a gente. Assim como o profeta fez com esse rei. Ele não fala quantas vezes nós devemos fazer determinada coisa. Muitas das coisas que determinaram quão longe você vai são decisões suas. Deus fala para você fazer. As suas escolhas vão determinar o quão longe você chega. Quão longe você quer chegar na sua caminhada com Deus? Você acha que tá bom somente vir no culto, sentar aqui, ouvir uma palavra, ouvir um louvor e não gerar uma mudança radical na sua vida? Maldito é aquele que só faz aquilo que lhe é dado. Faça muito mais do que isso. Qual é a disposição que você tem para viver todo o seu potencial? Você precisa fazer mais, você precisa se levantar. O segredo, ele está na preparação. Quando o solo ele está preparado, ele dá frutos. Aquilo que você faz determina aquilo que você é. A forma que você se prepara vai determinar o resultado que você vai alcançar. Segundo passo, a perspectiva. Às vezes você sabe qual é o chamado de Deus para sua vida. Às vezes você sabe aquilo que Deus tem te chamado para fazer. Você tem habilidade para falar em público. Você tem habilidade para falar com as pessoas. Você tem habilidade com um louvor, com um violão. E através do seu louvor as pessoas são tocadas. Mas você não está fazendo. Às vezes você não faz nada para isso. Durante a minha vida toda, eu ouvi das pessoas: você vai ser pastor, você vai continuar, você não sei o quê. E eu sempre ouvi aquilo e recebia muito bem. Mas eu sabia que se eu não fizesse nada para isso, nada do que as pessoas falavam para mim iria acontecer. Não era porque o meu avô era pastor, não é porque o meu pai é pastor que Deus derramaria uma graça sobre a minha vida e eu saberia tudo da Bíblia e eu conseguiria explicar, eu conseguiria pregar de forma eloquente, assim como eles pregam. Eu preciso me capacitar para chegar no mesmo nível. Eu preciso me capacitar para cumprir o chamado de Deus para minha vida. Não adianta eu saber: eu vou ser pastor, eu vou pregar para as pessoas, eu vou pregar para multidões, se eu não estiver fazendo nada para isso. Lucas, você vai pregar para multidões, você vai ser pastor, você vai... E eu sentar, deitar na minha cama e achar que por um ato divino eu vou levantar e vou saber tudo da Bíblia, eu vou estar com a palavra pronta. Eu sempre vi através da vida do meu pai e do meu avô o quanto é trabalhoso você ter esse chamado, você viver por esse chamado. E eu vejo até hoje eles fazendo tudo isso para que esse chamado de Deus na vida deles fosse cumprido. E é cumprido até hoje, né? E às vezes estão acontecendo algumas coisas na sua vida e parece que você está andando longe do que Deus quer para você. Mas Deus disse para você continuar e não desistir, porque a preparação é essencial
para te fazer chegar aonde Deus quer que você chegue. Não é porque você ainda não chegou, não é porque você ainda não está vivendo que Deus desistiu de você. A preparação é essencial para que você chegue onde Deus quer que você chegue. O que tinha a ver bater no chão com a flecha? Simplesmente era para fazer ele não desistir, até que chegue a hora em que o mestre se manifestasse e falasse: chegou a hora, pode parar. Se Deus quer que eu chegue lá, por que eu não consigo sair daqui? Mude sua perspectiva, mude sua visão das coisas. É como um ditado: quando o copo está na metade, você vê esse copo meio cheio, ou você vê esse copo meio vazio. Mude a perspectiva de como você está vendo as coisas. Você precisa confiar em Deus, independentemente da fase da preparação que você está. A terceira fase, o terreno, 2 Reis 3,16 diz: e ele disse: assim diz o Senhor, cavem muitas cisternas neste vale. A orientação era para cavar cisternas. Estava uma seca absurda nessa fase e não chovia de jeito nenhum. O rei foi falar com Eliseu, que o orientou a cavar estas cisternas. Em 2 Reis 3,20 diz: no dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, a água veio descendo na direção de Edom e alagou a região. Em 1 Reis 19:19 diz: antes de tudo isso, então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de boi e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. Elias viu Eliseu e ele estava preparando o arado. Na hora que ele não estava sendo visto, ele estava se preparando. Quando Elias o viu, ele estava à procura de um sucessor. Por que Elias não procurou um sucessor na escola de profetas que existia ali? Porque Deus, quando Ele quer que você pregue, quando Ele quer que você faça algo, Ele ensina você a pregar. Mas você se preparar é trabalho seu, assim como eu disse agora sobre a minha vida. Eliseu, ele não estava preocupado em ser o sucessor de Elias. Ele estava preocupado em se preparar. Ele estava preocupado em fazer aquilo que ele sabia que ele tinha que fazer. Não queira forçar a barra para ser na casa de Deus algo que você não é. Você só vai ser o que Deus quer se você estiver se preparando. São esses que Deus olha. O que você está arando, o que você está preparando no seu coração. Quarto passo, a promoção. Aquilo que acontece em nosso coração é muito mais importante do que aquilo que acontece de fato. Quando chegou a hora de Eliseu ser promovido, ele já estava preparado. Ele só precisou dar continuidade, porque ele já estava pronto. Muitos tentaram desanimar Eliseu, mas ele entendia a importância de estar preparado. É por isso que ele ficou irado quando o rei parou de bater com a flecha no chão. Aquilo que está acontecendo na fase da preparação não necessariamente precisa ser parecido com o resultado que você quer alcançar. Nada que você está passando é sem propósito. Deus sempre tem algo em mente. Não é porque na fase da preparação você falhou em alguma coisa. Na fase da preparação é a fase que nós podemos errar, é a fase que nós podemos aprender, é a fase que nós podemos aprender com os nossos erros. Nada do que você está passando é sem propósito. Deus, ele sempre tem algo em mente. Lembre-se, o propósito da flecha era voar, mas o propósito da preparação era bater.
Que Deus te abençoe, meu irmão. Que nessa manhã você possa entender a magnitude disso tudo. Da preparação do solo, da preparação do caminho, da preparação daquilo que Deus tem colocado no seu coração, aquilo que você sabe que é o chamado de Deus para sua vida. Muitas vezes você se pergunta, será que é isso mesmo? Será que eu estou no caminho certo? Tem sido tão difícil para mim. Irmão, nessa manhã eu te digo, continue, fique firme, porque Deus ele não se esqueceu de nós. Deus ele tem um propósito para tudo isso que nós passamos. E se você está se preparando, fique firme, porque Deus irá honrar a sua vida. Prepare o solo, prepare, e que o momento da preparação na sua vida seja um momento de aprendizado, que você aprenda a ser aquilo que Deus nos chamou para ser, um servo fiel, um servo obediente à palavra de Deus. Que Deus te abençoe nessa manhã, que você esteja se preparando para tudo aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Mas não se esqueça do momento da preparação, de preparar o solo, de preparar o seu coração e estar pronto para viver tudo aquilo que Deus te chamou para viver. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.